Oi, de volta aqui com vocês para contar, né, o resto de todos os nossos milagres, de todos os milagres que Nossa Senhora e Jesus fizeram. E vivemos na até nossa agora, vida. que ainda vai ter muitos milagres para acontecer. Isso. Bom, vou contar um pouquinho da nossa história ali em 2019, né? Eu e a Rafa, a gente se conheceu ali. Não, a gente já contou isso. Tá bom, mas é só para relembrar. Ah, tá. Nos conhecemos em 2019, casamos, aplicamos o visto para a Austrália. Isso. Meu irmão já tinha ido para lá, deu tudo certo. Para a gente foi negado. Bom, foi uma decepção muito grande, mas demos a volta por cima. E agora, no ano de 2022... Calma, vamos recapitular. Primeiro milagre, conversão do Ayrton. Ele era uma pessoa que não acreditava na Bíblia, não acreditava em Deus, muito menos em Nossa Senhora, tá? Primeiro milagre foi esse. Segundo, a cura do vício dele, que ele já estava há 10 anos com esse vício, entendeu? E ele já tinha tentado de tudo e não conseguia parar. E o terceiro milagre, antes dele contar esse outro, foi o nosso casamento, tá? O nosso casamento foi uma coisa assim surreal, porque eu sempre quis casar na igreja, mas o Ayrton sempre não achou nada a ver, né? Ah, deixa pra lá, ainda mais que ele não acreditava. E assim, olha esse milagre, olha como Deus é um Deus de detalhes, ele é incrível em tudo que faz, gente. Simplesmente a gente a gente veio pra cá, pra Curitiba, sem conhecer ninguém, né? Só um amigo nosso. Só que a gente passeia muito com o nosso filho aqui pelo quarteirão. E numa dessas vezes, a gente sempre passava por uma casa que fica quase aqui de esquina, que ela tem umas rosas assim na frente, e sempre tinha uma senhorinha lá. E teve uma vez, uma senhora linda, maravilhosa, Dona Celinha, e nós passando lá, a gente passando lá na frente, né, da casa dela, passeando com a Ravi, ela parou a gente, não sei porque, eu acho que ela foi elogiar o nosso filho, alguma coisa do tipo, e ela perguntou, como quem não quer nada, aonde nós iríamos passar o domingo de Páscoa. E a gente falou, né, a gente vai passar em... Sendo que aqui os curitibanos são bem fechados. Bem fechados, todo mundo reclama que eles não falam com ninguém, que são pessoas que não são simpáticos, enfim. A gente nunca teve esse problema Mentira. aqui. Mentira. A gente nunca teve problema com nenhum curitibano, muito pelo contrário. São pessoas maravilhosas e super simpáticas. Então, a Dona Celinha parou a gente, onde vocês vão passar o domingo de Páscoa? A gente ficou assim, né? Vamos passar em casa mesmo, sozinho. Familiar aqui, pá. Isso, não temos familiares por aqui. Aí ela, vocês não querem vir pra cá? Aí eu falei... Você vai fazer um almoço em família, pá. Eu falei, tá, pode ser, né? Pode ser sim. Aí quando foi no sábado, ela mandou mensagem perguntando se a gente ia mesmo. Eu falei, vamos, amor, né? Ela é uma pessoa tão legal e a gente não vai fazer nada, vamos pra lá. E nós fomos pra lá. Além de ser um almoço super especial, super agradável, com pessoas maravilhosas. Antes de começar o almoço, eles se reuniram. Rezaram E a gente percebeu que eles eram católicos. Isso. Primeiro ponto. Aí, nossa, a gente tá no meio dos católicos e tal, né? Querendo ou não, a gente se sente melhor porque é a nossa religião. Almoçamos e tudo mais, e pessoas extremamente simpáticas. Seu João, o esposo da nossa linha, um cara assim... Sensacional. E aí, a partir daí, criamos um vínculo de amizade muito forte, né? Muito legal. E ela também tem um netinho, né? O Leonardo, então, assim, né? Foi uma coisa que casou muito bem. Gente, nesse almoço, a gente descobriu que... Sendo que a gente já queria casar, tá? Voltando à fita, porque a gente não falou. Nós ligamos aqui para Santa Quitéria, que é uma igreja que a gente frequenta aqui pertinho de casa, do bairro, e nós já tínhamos entrado em contato com ela, né, com a igreja, para saber se a gente poderia casar lá. Aí ela falou que sim, tudo certo, podem sim, mas tem que fazer um curso de noivos antes. Aí quando a gente começou a entrar em contato com o curso de noivos, nós percebemos que os horários dele eram completamente diferentes, muito aleatórios, e como a gente tinha um Ravi muito pequenininho, nosso filho, não era compatível, porque ele tinha uma rotina de sono, enfim, não ia dar o horário, ou era muito tarde, ou era no meio da manhã e eu trabalhava, enfim, não dava. E aí foi quando aconteceu tudo isso da Dona Celinha nos convidar para ir almoçar na casa dela, e lá nós descobrimos, sabe o quê?
que além deles serem católicos, eles eram ministros de noivos da igreja. E davam um curso E de davam novo. um curso de noivos lá. Gente, dá pra acreditar nisso? Não dá, olha, até hoje eu fico assim perplexa quando eu lembro dos detalhes do que Deus fez. Simplesmente a gente conversou com ela, a gente ficou assim, sério que vocês são ministros de noivos? A gente tá tentando casar. A gente tá tentando casar. Será que dá? Aí a gente explicou nossa situação pra ela. Ela como é o nome? Se ofereceu para dar o curso de noivos na casa dela. O horário que ficasse melhor para a gente e aqui pertinho, a um quarteirão de distância. Aí Temos o curso de noivo, concluímos, deu tudo certo, né? Exatamente. E nós descobrimos que Dona Celinha era devota de Nossa Senhora. E que ela conseguiu a casa dela por uma promessa que ela fez a Nossa Senhora. E aquelas rosas na frente da casa dela é pela promessa para Nossa Senhora. Dá para acreditar nisso? Exatamente. Então fizemos o curso de noivo. E muito rápido a gente conseguiu marcar na igreja aqui pertinho, né? Casamos, eles foram nossos padrinhos de casamento. Deu tudo certo, então cumprimos o sacramento do casamento, né? Terceiro milagre do Rosário. E agora já é viagem, né? Agora realmente que de fato estava muito esquecido no nosso coração, porque quando meu irmão entrou em contato com a gente agora em agosto de 2022, ele falou que ia conseguir levar a gente para a Austrália, né? E assim, galera, se vocês pesquisarem, vocês vão ter noção que a Austrália cara, do outro lado do mundo. São bastantes custos, né? Não é um visto barato, tá? É em dólar, o real em baixa, pior ainda. Então, infinitas dificuldades. Quando meu irmão falou que ele tinha condições, né? Inclusive de fazer um empréstimo por lá, para dar a possibilidade de a gente ir, pô, velho, aquele sonho reviveu no nosso coração. E aquela esperança de poder, né? Dar uma vida melhor, principalmente pro Ravi, morando lá. Ele entrou em contato com o banco, tentou empréstimo e aí veio a primeira decepção, que o empréstimo foi negado, né? E aí a gente olhou assim pro outro, meu irmão ficou meio revoltado, ele não é tão assim, né? Vamos dizer, acredito que falta um pouco mais de fé, é um trabalho que ainda a gente pretende fazer com ele chegando lá. Mas ele ficou bem revoltado, né? Dizendo que as coisas acontecem com pessoas ruins, que não merecem, com a gente que faz as coisas certas. Eu falei, calma, irmão. A gente vai conseguir. A gente vai tentar de todas as formas, fica tranquilo. Eu e a Rafa, a gente sentiu no coração que tinha que ir até o fim. Isso, que a gente que tinha era que fazer. até o fim. Isso, que a gente tinha que fazer de tudo para poder conseguir conquistar. Assim, a galera pensa, porque Deus, pensa que porque a gente acredita em Deus e vive em Deus, ele simplesmente vai dar na mão tudo, né? É só você imaginar, como pai, você não dá tudo pro seu filho, senão ele não vai dar valor. Você quer que ele mereça, você quer que ele corra atrás, que ele batalhe pelo aquele prêmio que você quer dar para ele. Assim é Deus, ele é justo. Então, quando a gente sentiu no coração que era pra gente continuar aí até o fim, a gente fez tudo o que poderia ser feito. Entramos em contato com pessoas que poderiam nos emprestar esse dinheiro. Muitos não puderam, tá? Não julgo, ninguém tá aqui para julgar, acho que cada um sabe do seu financeiro, mas não puderam. Então a Rafa falou com a madrinha dela, né? Eu lembro perfeitamente, estava passeando com o Ravi, eu saí com ele pelo fato dele, fica muito em cima da Rafa, é mãe, né? Então eu falei, cara, vou dar uma volta com o Ravi, você liga bem tranquilo com a sua tia, conversa com ela. E aí a Rafa me liga, né? Quando eu já tô passando na frente da igreja, ela me liga. Amor, a minha tia vai emprestar o dinheiro pra gente. E aí eu senti uma coisa muito boa no meu coração. Eu falei, o primeiro passo foi dado. A gente não sabia o que ia vir pela frente ainda, mas o primeiro passo foi dado. E ali a gente conseguiu, né, acalmar o coração do meu irmão. Então, ele tem uma senhora que fechou o visto para ele na época, né? Uma agência lá da Austrália, só que ela é brasileira. E aí entrou em contato com ela, né? Falando que o irmão dele queria ir para lá. Se ela podia ajudar, né? Nesse processo de visto. Só que como a gente teve um visto negado em 2019, ela já ficou com o pé bastante atrás, né? Falou que era melhor a gente procurar outro país, mas se a gente quisesse tentar, a gente tinha que pagar uma quantia que é bem alta para ela. E aí a gente falou, cara, não vai rolar. A gente já tem muitos gastos. Vai ter muitos. E aí, vamos dizer, uma recaída, né? Que teve aí, mais um imprevisto, não quis. Tudo bem. Vamos falar então com outra agência. E aí foi quando a Rafa, né? Aí eu senti Deus, né? Soprou assim no meu ouvido
e lembrou de uma pessoa que eu tinha conversado na primeira vez que a gente tentou aplicar o visto de turista, né? Que deu errado. E ele soprou para falar com a Priscila, da Spiegel. E eu falei, amor, antes dele falar com essa mulher, eu falei, amor, eu vou falar com a Priscila da Spiegel. Eu tô sentindo que é com ela, a gente precisa aplicar o visto com ela. E aí ele falou com essa mulher, que foi assim uma pontada no nosso coração, né? Porque ela, além dela dizer que não ia fazer, ela tinha lido lá que a gente nem poderia ir pro país de novo, entendeu? Que era pra gente procurar outro país. Exatamente, que era pra gente procurar outro país, porque o nosso visto era muito difícil de ser alcançado. Então parece que Deus, assim, já soprou no meu ouvido que era pra deixar a gente mais calmo, entendeu? Em relação a isso, sabendo que a gente ia ter uma outra opção de uma outra pessoa aplicar. Porque a gente estava muito certo de que ela seria essa pessoa que iria aplicar o nosso visto, mas Deus disse não. Então eu peguei e falei, amor, calma. Aí eu peguei o processo, né? Que ela pegou e disse que a gente não poderia fazer nem a aplicação. E eu comecei, eu senti no meu coração, fiquei conformada com aquilo, sabe? Aí eu tava no trabalho, eu comecei a ler essa carta. Eu comecei a ler umas 3 vezes. Eu tava inconformada, eu lia, até que eu... Assim, ela parece que... O que ela interpretou, a Rafa, né? Não tinha nada a ver com o que a senhora interpretou. Isso. A senhora interpretou que a gente não poderia voltar para lá, para o país, que a gente estava super mal visto por ele. E eu fui ler aquilo de novo e vi que não era isso, que era apenas uma citação do que mesmo? Vamos dizer assim, das leis que existem lá de imigração. Outra coisa que é muito importante falar. Antes de eu criar esse canal aqui, eu estava no quarto e Deus soprou no meu ouvido. Vocês precisam dar o testemunho de vocês. E eu falei na mesma hora com a Ayrton, ele estava na academia, mandei mensagem, amor, a gente precisa fazer um canal aqui no YouTube. A gente precisa dar nosso testemunho. Eu senti no meu coração que a gente precisa dar nosso testemunho. Aí ele falou, tá, amor, a gente vai fazer. Tudo bem, sem problema. Só sei que eu acordei e toda vez eu vou rezando o terço, né, pro trabalho, e fui andando para a parada de ônibus. No meio do caminho veio uma vizinha nossa que a gente, hoje em dia é nossa amiga, mas antes a gente tinha 0 contato com ela, só falava oi e tchau. E eu tava de um lado da rua, ela veio de bicicleta do outro lado e atravessou para falar comigo. Aí eu, oi Mari, tudo bom? Ela, oi Rafa, tudo bom? Mulher, eu sonhei com você. Aí eu, oxe, sério? Tipo, fiquei perplexa, eu com meu terço na mão rezando. Sério, você sonhou comigo? Aí ela, sonhei. No sonho, a gente tava assim numa casa, sabe? Parecia que era um condomíniozinho fechado e a gente tava assistindo na televisão o canal de vocês no YouTube. Como assim, sabe? Eu fiquei olhando pra cara dela assim, com o olho cheio de lágrimas. Falou assim, e vocês iam fazer um cruzeiro. O Ayrton tava pagando esse cruzeiro. Eu disse pra ele assim, que era muito caro. Mas aí ele falou, mas a gente planejou. Olha isso, gente. A gente tinha um canal no YouTube que ela ficava assistindo com a gente, rindo, porque o Ravi aparecia, nosso filho, e que nós estávamos pagando um cruzeiro para irmos para um outro lugar. Sendo que a gente nunca contou para ninguém sobre viagem. Ninguém sabia. No dia anterior. Noite anterior. Então, foi Deus confirmando tudo aquilo, né? Que a nossa viagem ia dar certo e que nós deveríamos fazer esse canal aqui para falar da palavra dele, falar do nosso testemunho e tudo que ele fez na nossa vida. Volto para agora. Aí, começamos a aplicar o visto, infinitos imprevistos, infinito cálculo, e depois a gente viu que era mais, e aí meu irmão começou a arcar, né? Começou a ajudar a gente. Enfim, a amiga da Rafa também, a Monique. Então, tipo assim, Deus colocou as pessoas certinho para que esse sonho pudesse se realizar. Conseguimos fazer todo o processo, pagamos o colégio, deu tudo certo. Aplicamos o nosso visto dia 18 de outubro. Isso, dia 18 de outubro aplicamos o nosso visto. Teoricamente foi atrasado, por quê? Se vocês fizerem um cálculo, um visto de casal demora em média 90 dias para ter a resposta do consulado. Pode demorar 90 dias, tá? Então, era o prazo máximo. Imagina, se realmente cumprisse o prazo máximo, novembro, dezembro e janeiro. E a minha aula começa dia 12 de dezembro, tá? A gente tem que escolher uma data, Isso, né? Tem que escolher uma data no colégio. Enfim,
Se demorasse muito, o que ia acontecer também? A gente ia ter que comprar uma passagem. Quando a gente pesquisou as passagens, o valor de passagem em janeiro era coisa estupidamente caríssima. Por conta da Copa. Não, a Copa foi em novembro. Mas deixa eu falar. Novembro foi. Janeiro muito caro, né? Muito caro, muito caro. O que dava mesmo para ficar na nossa realidade seria aí no início de dezembro. E aí a gente ficou assim, e agora? Tudo bem, já foi aplicado. Vamos começar a fazer o que tem de ser feito. Vamos rezar. Para Deus não é impossível, né? E aí começamos a fazer nossas orações, né, mais direcionadas para o nosso objetivo, que era a aprovação desse visto em tempo recorde. A gente precisava que fosse aprovado. E mesmo que tivesse no papel que poderia demorar 3 meses, para Deus Nada é impossível. nada é impossível. Inclusive, um primo meu aplicou um visto individual, só dele mesmo, e demorou mais de 1 mês para ter a resposta. Aí isso confunde mais a cabeça, né? Porque a gente pensa, cara, se ele aplicou sozinho e demorou 1 mês e 5 dias mais ou menos, imagina de família, né? Mas Realmente, mas, cara, mantemos a nossa fé, nossos familiares doido da cabeça, tipo, e aí o visto já foi, tipo, ficaram extremamente apreensivos. O meu irmão, então, na Austrália, né? Bom, 17 dias depois, Antes de ontem, a gente teve a resposta. Na verdade, foi ontem. A gente teve a resposta da agência dizendo que foi aprovado. Só que antes disso, ontem a Rafa trabalhou, né? E quando ela trabalha, ela sai cedo. E eu saio antes dela com o Ravi e o cachorro para passear, para distrair ele e não ver ela saindo. E aí Deus falou comigo que era para eu ficar tranquilo, né? Porque eu tava pensando coisas negativas. Ele falou, fica tranquilo, já deu tudo certo. Quando eu voltei para casa, fiz o Ravi dormir, eu fui rezar mais um terço. E a cada mistério que eu rezava, eu abri um sorrisão que vinha dentro de mim uma felicidade muito grande. E no terceiro mistério glorioso, que diz sobre a descida do Espírito Santo sobre os apóstolos de Nossa Senhora no cenáculo, eu lembrei do sonho com Nossa Senhora e chorei. Chorei de muita felicidade. Terminei meu texto, continuei ali, com o Ravi até ele acordar. E aí deu almoço, e quando foi de tarde, fui trocar a fralda dele. Quando eu acabei de trocar a fralda dele, eu olhei pro meu celular, tinha uma mensagem de um grupo que tem da agência com a gente. A Priscila falando, visto aprovado. Quando eu olhei aquilo, eu falei, não, eu falei assim, mentira, Priscila, me prova, velho. Me prova, pelo amor de Deus, tipo, eu não tava acreditando, porque a gente tava rezando, fazendo a nossa penitência, para que fosse aprovado em novembro, né? Tempo recorde. E para dar tempo de a gente entregar as coisas, vender as coisas aqui de casa, entregar a casa também para imobiliária, tudo certinho, a gente precisava de tempo, né? E eu tava pensando ali pro dia 20 já, ia ser muita correria, e aí Deus falou, não é como vocês querem. Eu sou mais perfeito do que vocês imaginam. E aí ele fez a obra, aprovou o nosso visto, 17 dias depois, comecinho do mês, para a gente ter bastante tempo, sem correria, para fazer tudo que tem de ser feito até a nossa viagem. E tem mais uma coisa que aconteceu antes disso, a gente foi comprar passagem, e no dia que a gente queria ir, dia 7, era o único dia que estava barato. Tinha passagem nos outros dias de 80 mil só ida, 24 mil, só uma. Somos 3, né? Eu tenho foto mostrando assim, porque eu tava no trabalho. A comparação, né? A comparação, aí aparece certinho assim, as datas, uma do lado e a do meio, assim, que era do dia 7 de dezembro. Eu marquei assim, falei, amor, tu tá acreditando nisso? Porque olha aí, olha isso. Todas as outras passagens super mais caras e a nossa, assim. E outra, gente, acho que vocês não vão acreditar, mas podem acreditar, tá? Era justamente o valor que a gente tinha para pagar a passagem. Exato, praticamente, quase exato. Quase exato. O cartão sobrou nada quase. Meu Deus, ele é muito perfeito. Ele faz assim, de um jeito que é pra gente não duvidem. Sou eu que estou fazendo, sou eu que estou agindo. Entendeu? É incrível. E olha. aí a gente conseguiu comprar passagem e, tipo, uma semana depois a gente chegou a aprovação do nosso visto em tempo recorde. A gente está aqui, né, realizando um dos nossos sonhos, que é de poder sair do país, de poder voltar para estar do lado do meu irmão, que sempre foi unicarne, né? Ele sempre passou o tempo todo sozinho na Austrália, foram fases bem turbulentas para ele. E agora de poder ir lá, eu mostrar meu filho para ele,
que ele não conhece, né, pessoalmente. Cara, meu coração transborda de gratidão por Deus. E a mensagem que a gente quer deixar para vocês, até então, do nosso testemunho, que a gente vai continuar dando para vocês aqui, é que as pessoas dão chance, às vezes, para seres humanos, né, um para o outro. A pessoa te trai, tu vai lá e perdoa. Tua esposa te trai, tu vai lá e perdoa. Amigos, né? E é engraçado como você dá tanta chance para as pessoas e não consegue dar uma chance para Deus, para acreditar, para se entregar, para ir para a igreja, tirar ali 1 hora do domingo para ir na igreja. Você está entendendo? Então, a mensagem é essa, cara. Tipo, depois do momento que a gente se entregou mais e mais a Deus, que eu larguei meus vícios, que eu larguei tudo que sujava a minha alma, me aproximava do inferno, do diabo, e me aproximei mais de Deus, as coisas, tipo, uma reviravolta como essa, né, aconteceu na nossa vida. Então eu sou muito grato a Deus por Ele ter me resgatado junto a Nossa Senhora e todo o céu, porque foi uma coisa, um trabalho em conjunto, né? Foi uma guerra que eles venceram e eu estou aqui para vencer também essa infinita batalha que tem na vida, porque se a gente tem Deus, a gente tem tudo e não tem nada que possa nos parar, nada. A gente quer ser exemplo para muitas pessoas e salvar infinitas almas através do nosso testemunho e através também da nossa fé, mostrando que quando a gente faz esse caminho de fé, tudo é possível, tudo é possível. Tudo. Nunca desacreditem. A gente está aqui contando e a gente vai continuar postando o que ainda Deus vai fazer. Deus vai fazer, porque esse é só o primeiro de muitos infinitos sonhos que a gente tinha guardado no nosso coração, meio que lá no fundo, e onde Ele habita no nosso coração, e Ele resgatou e nos deu da melhor forma possível, da forma mais linda que Ele podia fazer. Ele fez rápido, ágil, perfeito, e hoje em dia a gente só tem a agradecer a Ele. E isso estimula a gente a ser alguém melhor cada dia, porque a presença dele nos torna melhor, né? E o maior exemplo que o nosso filho tem somos nós. E esse é o legado que a gente quer deixar para ele, que quando a gente tem Deus, a gente tem tudo. Quantas pessoas ricas, milionárias, que não tem Deus, não é feliz? A gente já tem a base, a gente tem Deus, a gente tem a família, a gente se entrega para Ele todos os dias. O que vier é lucro, e Ele vai dar, Ele vai acrescentar. Todos os nossos sonhos serão realizados. A gente vai provar isso para vocês, mostrando aqui no nosso canal. Não duvidem do poder de Deus na vida de vocês. Só se entreguem de todo o coração. Se dediquem a 1 hora do dia para Ele. Todo dia, porque Ele só quer isso. Ele só quer isso. Façam isso que vocês vão ser recompensados assim, ó, de uma forma extraordinária. Escandalosa. E é isso, gente. Podem confiar. Até o próximo episódio. Fiquem aí para os próximos episódios na Austrália, que a gente já vai partir dia 7 de dezembro. Nossa, maravilhoso. É isso, tamo junto, galerinha. Beijo.